Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Chega Mais Podcast. Estamos começando mais um episódio, o de número 140. Para quem não me conhece, eu sou o Mael e aqui do meu lado está o Papito dos hosts. Boa noite, Donizete, tudo bem? Boa noite, Tranquilo? Mano. Pessoal, é o seguinte, cara, toda vez ele arruma um codinome pra mim, tá cada vez... Tá acabando estoque, se você tiver uma dica aí, manda pra cá, hein? Tá acabando estoque. Se vocês quiserem ainda participar com ele, manda pra ele aqui, ó, Manda. Sugestão de apelido pro Doni. Host, Doni. O co-host aqui. Show Mas, de bola. pessoal, valeu pela audiência. Obrigado aí de vocês estarem mais uma vez aqui com a gente. Aproveite, deixe seu like, inscrevam-se no canal. Mais um episódio para ficar na história, sabe disso, né? 141, Todos cara. os nossos episódios, 141, já são mais de 2 anos e meio na casa de vocês. Então, agradeço demais vocês estarem com a gente. Beleza? Vamos para mais um episódio aí. Aproveite, hein? Se quiser mandar sua pergunta, É só fique à mandar, vontade. não é verdade? É isso Participa, isso mesmo, faz o que o Doni falou, já deixa um like aí. deixa um like. Encaminha aí pra família, pro pessoal, vem participar com a gente, manda perguntas aqui, tá bom? Que eu já vou apresentar a nossa convidada. Sim. Priscila Bittar, muito boa noite, Oi, seja bem-vinda, Mael. obrigado por você ter sido o convite. Eu que agradeço o convite, a Tamo oportunidade, Doni também. É uma alegria poder estar aqui. Eu já estava sabendo do podcast e estava esperando. Ah, que legal. Que legal. Mas Que é bom uma ter honra você. pra nós, né? Bom Uma alegria demais, aí. bom demais. agradeço. Bater um papo, conhecer um pouquinho sua história, né? É isso E aí. história é boa, né, Doni? História Porque boa pra aqui no contar. podcast, assim, cada convidado traz uma história e é show de bola. E se você conhece nossa convidada, então não perca a oportunidade. Manda pergunta, participa aqui do EP 141. É assim, Doni? É isso. Beleza? Opa, fantástico. Vamos Mael. tocar o barco então? Falar da Casa da Vamos Limpeza? tocar o barco, vamos falar da Casa da Limpeza. Então tá Casa bom. da Limpeza, rapaziada, no Monte Alegre 3, estamos aqui esperando você com tudo, uma gama de produtos assim para sua residência, para o seu comércio, indústrias também, produtos institucionais e para sua casa. Detergente, limpa-pedra, produtos para limpeza de piscina, produtos para limpeza ao lado da piscina também, jardinagem, gente, boias. Tem Mael, tudo, cara. Tem de tudo, gente. Tem até café. Tem até café, açúcar, essas coisas que você precisar também tem aqui. Loja completa. E, aliás, pode vir tomar um café com a gente, viu? Tirar uma Aqui, foto tem com o que sempre Papito. Tirar uma foto com o Papito, certo? Verdade, ó. Ligue, Por que não? 38845232, ó, tá aqui embaixo, na legenda, tá todas as informações aqui. As meninas estão esperando para fazer um orçamento para você. Pode ligar e tirar das suas costas aquele macaquinho que é um problema, aquele limo que tá ali te atrapalhando. Então você liga para cá. As meninas têm o produto certinho para você, tá bom? Entrega rapidíssima, toda a região. É isso aí, chega mais na Casa da Limpeza. Chega mais na Casa da Limpeza. E se você tá em Isso. casa aí agora sentado, esperando aí, pensando no que vai comer, olha só essa dica, hein? Glorioso Hot Dog. Glorioso O hot melhor dog. hot dog de Paulínia. É só pedir que ele leva na sua casa aí, daqui embaixo o telefone, o delivery. É rapidinho e é coisa de primeira. Não existe cachorro quente melhor do que o... Mael, você já ouviu Como que é o falar nome daquilo lá mesmo? Lá do do... majestoso Dog Power? Tem até ovo de codorna. Tem ovo Você já de viu? codorna, cara. Cachorro que- Dá pra 2 comer. Tranquilo, cara. É absurdo. Tem também o glorioso bacon. Bacon. Não, Bacon. coisa de Vem um primeira, capricho gente. de bacon assim que eu vou falar pra você, cara. Coisa demais. Ligue. Olha, tá no iFood também, WhatsApp. Entrega rapidíssima também. Tem alguns locais aqui, consulta lá que o frete é grátis. hein? Grátis. Ó, aproveita Frete é então, hein? grátis. Fica essa Aproveita. dica aí. Glorioso Hot Dog. Beleza? Glorioso hot dog. E também está com a gente o Magno, né? A Magno Chef, Magno que Chef, fornece Mael. pasta de amendoim. As pastinhas Coisa de amendoim, boa aí pra coisa saúde de agora, falando em doido. saúde, ó. Né, Doni? Vamos falar um pouquinho dela aqui, ó. Principalmente na nossa idade. Vitamina B6 serve pra quê mesmo, Doni? B6 Fortalecimento dos ossos, gente. É Tem bom açúcar? demais. Não tem açúcar. Outra coisa importante é para que aquele alemão não fique acompanhando a gente, o Alzheimer. previne o Alzheimer. Previne o Alzheimer também. É, cara. coisa boa. Top demais. Não é só pra quem tá na academia, o pessoal tem uma estigma aí que só fala que é pra quem tá na academia, que não sei o que. Isso, Não, é pra família toda, até pra criança que tá em fase de crescimento, é muito bom. Se vai bem com uma torradinha, com um pão aí, um pão integral, Isso, até o pãozinho francês vai bem, E vai? vários sabores, mano. Vários Tem sabores, sabores, ó. tem- Esse aqui é creme de avelã, Tem Mas cookie tem branco, brigadeiro. brigadeiro e o brownie, O que é... brownie, E sem o brownie, contar também o brownie. amendoim, né, Doni? Tem os também amendoim, ó. amendoim crocante Japonês. também, ó. Se você quiser fazer aí um evento na sua casa, ó, até pra assistir o
o podcast. Não chega mais Você podcast. pede aí pro Magno aqui embaixo, ó. Tá aqui o Isso. endereço, o telefone. Ele leva na sua casa. Não tem loja física, né? Não tem Mas loja ele física. leva na sua casa, tá bom? Então Exatamente. você pode assistir o podcast e comer amendoim. E tem o apimentado também, pra quem gosta. Tem um viu, mexicano aí, tem um O mexicano. mexicano é top O mexicano demais. é bom também, gente. É muito bom. Beleza? Beleza Então o Magno Chef pura. tá com a gente também aí. E É é isso coisa de aí. qualidade, tá bom? Essa é a dica do Chegar Mais Podcast pra você também. E, Doni, agora a gente sabe que todo bate-papo tem que ter comida. Tem que ter comida. Não é verdade? Tem que ter Não comida. dá pra gente ficar conversando Tem que só, né? Tem que ter comida. E aí, também está com a gente aqui melhor qualidade. Delícias do Hernandes. Você precisa conhecer e experimentar as mágicas que ele faz lá. Né? Tem É coisa o ali que mágico não, do é coisa açúcar. fora de série. O mágico do O açúcar. Doni tem uma frase muito bacana, que é a frase que você falou. Fala pra eles, Doni. qual que é a Eu frase? achava que eu tinha comido bolo indiano. Até você provar o do Até Hernandes. eu provar o do Hernandes. Gente, é fora Pelo do comum. amor, cara. Que é aquilo? Fica ali na rua Dom João Neri, Dom 205, Nova 205. Paulínia. Ambiente climatizado, tem um local para sua reunião, se você quiser também. Marca lá com seus clientes, né? Bater um papo gostoso, comer um salgadinho, um docinho, um cafezinho especial também. Tem um cafezinho expresso bom lá. E bater Tem. um papo assim no ambiente climatizadinho, gostoso. Sabe, Hernandes também é especial, hein, Mara? Tem almoço também. Tem Né? almoço. Tem o almoço, tilápia lá, tem uma tilápia na chapa, tem um salmão, Salmão. muito bom. Ó, gente, passa lá, experimenta que é coisa boa. Estrogonofe de alho poró, gente. Nossa, É ó, pra acabar. o chefe tá de brincadeira, né? Não? É pra acabar. Tá zoando. Realmente é pra acabar. E a gente tem as guloseimas pra depois. depois eu vou aí, né? mostrar Na que vocês segunda veem aqui, fase na a segunda gente parte. abre ali e já É, sai senão a gente não comendo. conversa, né, Doni? Senão se abrir agora, não conversa, Abrir né? agora não conversa Eu mais. já tô pensando em pegar um daquele ali pra É bom, muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Maelzinho, Beleza? Vamos seguir em frente, então? Vamos partir. Pra Priscila, mais uma conversa. vez, muito obrigado por você ter aceito esse convite. E a gente queria conhecer um pouco da sua história. Você é de Campinas, você é de Paulínia. Como que é? Conta um pouquinho pra gente de você. Eu nasci em Barão Geraldo, Em Barão Geraldo. né, no centro médico. Fiquei muitos anos morando em Barão, então eu tinha muito mais proximidade com Paulínia do que Campinas. Aí, na época de faculdade, tudo me mudei, né, para o centro de Campinas, fiquei lá há algum tempo. E há um ano eu estou aqui em Paulínia, Ah, com legal. projetos sociais, intenções políticas Sim, e tudo mais, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho legal, mais que para bacana. frente. Poxa, a gente já pode até começar falando, né? Você é filha do Jacob Tar. Sim. Não tem como Poxa, falar com é um Priscila nome e assim não, que- não falar sobre o Jacob Tar. Cara que mudou toda essa área de sindicalismo, né? Acho que ela tem propriedade para falar, né? Jacob Tar é- Nem tudo que a gente leu, É, vindo de você, vai eu não, ser totalmente diferente. eu não vou mentir pra você que eu não lembro. Eu sei do nome Eu lembro. dele, é um nome famoso, Eu lembro. mas eu não lembro qual foi a gestão dele. Ele entrou em 88, 88, né? lá Quer dizer, ele atrás. se elegeu em 88, de 89 a 92 ele ficou na prefeitura de Campinas. Na realidade, o meu pai, ele começou aqui em Paulínia, né? Aqui em Paulínia? O grande... Ele trabalhou na Petrobras? Na refinaria de Paulínia. Na realidade, ele veio de Cubatão, trabalhou em Paulínia. Ele é santista? Ele é santista. Acho Na que- realidade, ele nasceu numa cidadezinha chamada Manduri. 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 Mas perto é de São Avaré. Paulo? É, estado de São Paulo. Manduri. Manduri. E aí ele perde o pai muito cedo, ele tinha 9 anos quando o pai dele faleceu, e daí ele vai para Santos junto com a família toda, era uma família com 7 irmãos, Ui. e fica em Santos todo o resto da escola, até começar a vida profissional, que ele começa na refinaria de Lá na Cubatão. refinaria mesmo. É. Hum. E aí, quando vem a Replan para cá, ele é transferido para cá e começou a fazer um barulhinho aqui, Começou né? a Uma fazer. baguncinha. Se tornou um líder sindical, né? Era seguido por muitas pessoas. Ele fundou o Sindipetro de Campinas, né? Tava no DNA dele. Era um grande líder. E daí, a partir daí, é fundar o PT, né? PT. Junto com o presidente Lula. Poxa, depois ele é um dos fundadores do PT. do Caramba, hein? PT. E depois fundar a CUT, né? A Central CUT. Única dos Também, Trabalhadores. a é. CUT também, Que é ele forte, teve, bem tem a mão atuante. dele ali na Forte. CUT também. É. Na realidade, a Puxa, história que do legal. PT até é curiosa, né? Porque na época tudo era muito difícil, né? Eles se organizavam, mas tinha ditadura, a Sim, gente não era sofreu fácil, não. alguns abalos, tivemos que nos esconder em determinada situação para não ser, né? Para que ele não fosse preso. Nossa, O chegou sim- a chegar a se esconder? Sim, sim.
chegamos a Nossa, mudar. que loucura, eu né? menina ainda, né? Poxa. Era uma fase Situação, muito né? difícil, mas aí eles conseguiram, com esse trabalho deles, de liderar essa greve, que começou aqui com os petroleiros, eles conseguiram mobilizar o país inteiro, que é aí que veio a greve, a bendita greve geral, Greve geral. né, pelas Então diretas nasceu em já. Paulínia? Poxa, olha, isso é história, hein, cara. Nasceu em E Paulínia. um agravante também é que Paulínia era, nessa época, considerada área de segurança nacional. Sim. Por conta da refinaria. Não era qualquer um que mexia aqui. Não. Jacob falava alguma coisa, o caminhão do exército já aparecia ali na frente. Caramba. Brincadeira, Então isso aí Não mole, não. desenrolou essa greve geral por conta de Paulínia? Começou aqui, né, e com a liderança dele junto ao sindicato. O sindicato chegou a ser interditado, tiraram ele da presidência, afastaram, sofreu perseguição. Mas como eles se organizaram em greves, uma aqui em Paulínia, do Lula, em São Bernardo, dos metalúrgicos, Olívio Dutra, nos sucos, bancários, isso paralisou o país inteiro Parou. aderiu, parou e falou, ó, aqui vai ser democracia agora, e aí que vem a democracia no país. Até Poxa, então, cara. é o fim do regime militar. Ainda era pra instituir. o Figueiredo, né? Figueiredo Era foi o último Figueiredo. governo Foi o militar, né? último, Depois ainda veio o Tancredo Neves, Tancredo, né? Mas isso, que logo veio em a seguida. falecer, Falecer, depois entrou aí o ficou Sarney, né? Mas não era fácil naquela época não, viu, mulher? Eu morei em São Caramba. Paulo. Caramba. Morei em São Paulo e eu me lembro muito bem da época de 64. Me lembro muito bem. Eu tinha 8 anos nessa época aí, na golpe, né? Chamam de golpe, Sim, né? golpe Né? militar. O golpe militar lá. E eu me lembro que o exército na rua não era fácil, não. Depois eu fui trabalhar também, teve aquela... Eu trabalhava de office boy no centro de São Paulo. Eu passava muito pelo Largo de São Francisco. O Largo de São Francisco sempre foi um local de resistência, né? Sim. À ditadura, né? Ali começava mesmo os advogados, vamos dizer assim, os professores, né? Tem gente assim. O Zé Dirceu também acho que saiu de lá, não foi? Saiu, sem dúvida. Então, saiu. ali começou mesmo, juntou todo mundo e era repressão. Erasmo Dias na vida. Sim. Era horrível. Mas o importante é que veio e ficou. Sim. Acabou com a ditadura, né? Veio a Constituição de 88, né? Mas a curiosidade do PT é que, e eu soube disso só na homenagem de 7º dia do meu pai, que o Greenhalgh contou essa história. O Luiz Eduardo Greenhalgh era um advogado, o Doni deve conhecer, ficou muito famoso. Pela condução do partido nessa época também. E o Greenhalgh chegou aqui na homenagem do meu pai e falou que quando se foi fundar o PT... todos tinham dúvidas, porque assim, não é da noite para o dia que a pessoa vira e fala, vou fundar um partido. Mas ele fala que o Jacó foi o único que não titubeou. Ele falou, foi o único que falou, nós vamos fundar, sim. E daí surgiu o PT com essa história de a gente poder trazer a classe trabalhadora ao poder, né? Que era uma filosofia que tinha que ser, que era de equilíbrio, né? De equilíbrio da sociedade, de equilíbrio social com relação às desigualdades que a gente vê, do trabalhador poder ter a oportunidade da representação junto. Exatamente, ter voz, né? Exatamente. Ter voz, né? Não tinha nem ninguém para lutar por eles, né? E o PT realmente foi... Tem que dar a mão à palmatória, que ajudou muito, né? Nessa época, muitas pagou um preço leis, alto também, né? mudança. Porque para mudar um sistema não é simples, né? Não Imagino, porque envolve famílias e aquela coisa, poxa, deixa isso pra lá, até onde isso vai dar certo, né? Até onde vale a pena você se arriscar. Eu acho que são homens que realmente têm uma convicção do que tá fazendo, que é difícil. Não sei se ele chegou, teve algum tempo dele falar, eu vou parar. Olha, chegou a falar, tá tão complicado. Durante essa época, nunca. Não. Nunca. Essa época, a vida dele era política, era a liderança dele junto ao sindicato. Depois que ele foi prefeito de Campinas, que eu acho que ele ficou meio, acho que balançado, porque muita coisa mudou. Até a proposta mudou, né? Ele saiu do PT depois, né? Ele saiu? Saiu. Mas ele fundou. É mesmo? Ele fundou e saiu. Na realidade, Mas ele veio sair na época que ele virou prefeito, né? Ele teve um racha com o PT de Campinas e aí ele foi para outro partido. Inicialmente para o PDT. E aí não ficou muito tempo no PDT, mas ele foi ao PDT a convite do Brizola. O PDT era do Brizola, né? O comandante, isso. Né? E até hoje eu acabei revendo umas fotos e ia trazer, esqueci para mostrar para vocês.
E depois, no final, ele forma o grupo do PSB em Campinas, que é um grupo que até hoje consolida o PSB na cidade, que depois da sua saída, quem entra como liderança é o Jonas Donizete, deputado Jonas Donizete. Poxa, então ele fez tudo, caramba. Foi muito bacana. Atuante, E né? eu me filio ao PSB nessa época, em 94. Eu sou filiada ao Tem partido bastante tempo, Ah, em né? 94 você é filiada. ao Poxa, PSB. e você já chegou a atuar? Não, politicamente Não? não, só bastidor de campanha política, Mas tem né? a manha, né? Já conhece um pouco, né? A gente vive, na realidade, família... Tá no sangue também, né? É isso, né? A Poxa família do político, ela vive aquilo como se fosse um cotidiano, né? Não tem jeito. E mesmo quando ele deixa a política, a gente ainda tem envolvimento por causa de toda a nossa classe de amigos, situações que a gente convivia, né? Então, depois que ele saiu, eu ajudei na campanha do Jonas para prefeito. Hoje o Vandão, que foi do grupo dele, assessor dele, estava com ele lá na eleição de 88 do PT. Hoje ele é vice-prefeito de Campinas. Caramba, e é um dos que lideram o grupo aqui, com, segundo ele mesmo, com os ensinamentos que meu pai deu para ele. Legal demais, Poxa, né? que legal. Que legado, né? Legado, né? Que legado, hein? Falando em legado, assim, como que é assim para você, de repente, porque Priscila Bittar vai se candidatar, o exemplo, né? Para desassociar o Bittar, seu pai. Ou não? Não As pessoas. Mas as pessoas. Não. Não, porque acho que as pessoas lembram muito disso, né? Seu pai, porque a gente. Não. Eu tenho um conflito interno. Tem? Tenho. Porque eu, como feminista, eu não quero ser a filha do Jacó, né? Mas o meu pai, eu tenho um orgulho tão grande da história dele, do que ele foi, do que ele representou, que eu duvido que eu consiga chegar perto 1/10 do que ele conquistou. Porque são conquistas que perduram muito tempo no tempo, ao longo dos anos. No caso da prefeitura, por exemplo, hoje eu escuto pessoas falando de coisas que ele fez há 35 anos atrás e que ficaram marcadas. Legado, né? Então, e é justamente isso que me prospectou para isso, que me trouxe a vontade de querer ingressar nesse mundo, porque eu sei que ele tem uma história que eu não quero que morra. Eu sei que ele tem uma história que eu não quero que se acabe. Então, foi o que me projetou para esses novos planos que eu tenho aí para minha vida política, que é mostrar a cara, né? Entrar com tudo, concorrer mesmo, ao invés de ficar só em bastidor. Legal. Aproveitar também que o Jacob Bittar escreveu o nome dele na história da cidade, não tem como não falar disso. E eu vi uma reportagem do presidente da Câmara de Campinas. Perguntaram para ele quais foram os melhores prefeitos que ele já trabalhou, porque acho que ele está também na Assembleia Legislativa, né? Há muito tempo. Então, ele fala Jacob Bittar, Amaral, como é que é o nome dele? Chico Amaral e Jonas Donizete. Sim. Tem mais um também, acho que é o Magalhães. Magalhães Teixeira. Magalhães Teixeira, porque tinha um jeito diferente de governar. Ele tinha um jeito diferente. Mas que ele falou, o melhor de todos foi o Jacó. Né? Então, acho que ele deixou mesmo um legado assim, uma história dele está escrita, não tem como apagar essa maravilha que foi a gestão dele, assim, tanto no sindicato como ele costumava falar, né? Que ele governava para as próximas gerações e não para as próximas eleições. E se você for ver mesmo, nas eleições seguintes ele não conseguiu. Ele concorreu mais 3 e não conseguiu. Mas hoje eu encontro pessoas nas ruas que lembram dele, frentista de posto. Olha, eu lembro do seu pai, eu gostava da gestão dele. Às vezes, os servidores municipais de Campinas, ele fez um trabalho maravilhoso. Todo servidor lembra e gosta e sempre fala alguma coisa. E não dá para deixar de falar da campanha de 1 milhão de árvores. Ele, numa época em que não se falava em preservar a natureza, ele fez uma campanha onde ele ia nas escolas levar as crianças a plantar mudas de árvores. E aquilo... Não tem um efeito hoje que eu acho que não sei nem se ele imaginava isso. Porque eu tenho amigos, porque como a gente está mais ou menos na mesma faixa etária,
que chegam para mim e falam, olha, eu plantei uma árvore com seu pai. Poxa, E não top, são né? poucos. Que legal Não são demais, poucos. legal, 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 É, legal toda mesmo. vez que alguém me conhece, fala, olha, eu plantei uma árvore com seu pai. Eu falei, nossa, é muito bacana Que isso. ideia, né? Poxa, que bacana mesmo. E na família, tem mais irmãos? Você? Tenho mais 2 irmãos mais velhos. Estão também na política? Ou não? Meus que- irmãos nunca gostaram da exposição em si, né? Eles são mais de bastidor mesmo, de Uhum. ficar mais quietinho ali, só... mexeram muito tempo com propaganda e marketing, né? Então, Uhum. eles ficavam mesmo atrás das câmeras. Aproveitaram, né? Meu irmão tinha uma produtora de vídeo aqui em Uhum. Campinas e depois se mudaram para São Paulo, continuaram com produção de vídeo. Hoje eles têm programa de TV que eles produzem, Que mas legal. não que eles atuam, Eles não. não aparecem. E mexem com tecnologia Ah, também. é? Poxa, tá né? O que é, né? Nos tops, né? Os Tá nos assuntos tops, né? Tá nos trend. Mídia, os trend, né? Trend tops. É, legal. Legal demais. Priscila, e você também atua na defesa da mulher, né? Você é advogada e tem uma luta aí contra a violência, Isso. né? Seu pai teve uma causa lá, quando ele se candidatou ou ele ingressou na política. Eu quero que os direitos iguais, por exemplo, no caso do trabalhador. O seu seria o quê? Seria a mulher. A mulher. Mas isso não deixa de vir com o meu pai. O meu pai também, nessa postura visionária que a gente fala que ele tinha, ele criou a primeira delegacia da mulher no município de Campinas. E Poxa, eu ele falo criou. que eu pretendo criar a primeira delegacia da mulher no município de Paulínia, que ainda não tem. ainda, Não né? tem. Não verdade, não tem. Mas ele já previa, porque na época não se falava violência doméstica, né? Isso é uma pauta nova. Era Eu mesma velado, né? ingressei no meu grupo, que é um coletivo que chama Mulheres pela Justiça, que foi encabeçado pela Thaís Cremasso, que é uma advogada renomada em Campinas, minha amiga, que a gente começou a fazer trabalho de orientação e direcionamento de mulheres vítimas de violência. E até então eu não tinha muita percepção da questão de desigualdade de gênero. Eu comecei eu mesma a perceber e notar essas coisas a partir do momento que comecei a atuar com isso. E realmente a gente hoje tem um debate, graças a todas essas forças que se uniram, um debate profundo, que se vê mesmo que a desigualdade existe e que a gente precisa combater de alguma forma, né? Mas a gente tem esse trabalho, a gente orienta, direciona. No nosso grupo tem psicólogas que dão apoio emocional, psicológico, e a gente tenta diminuir, embora a gente saiba que esses números estão cada vez maiores, É isso que eu ia infelizmente. perguntar, tá E aumentando? todo dia a gente vê alguma coisa. Pois é. Todo dia tem alguma coisa. E tentou matar, matou, esfaqueou. Uma coisa de maluco, cara, coisa de doido. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Vocês trabalham com as vítimas? Com as Ou vítimas. tem o trabalho também com quem não é vítima? Olha, a gente começou... Pode chegar a ser, né? A gente tem conversado sobre a possibilidade de trazer debates para homens. Uhum. Eu acho que é extremamente necessário, mas ainda não é um consenso no grupo ainda com relação a isso. Inclusive, vários homens queriam participar do grupo. E como a gente não chegou num consenso, ainda não teve a possibilidade de ingresso dos homens. Mas esse ano agora, de 24, a gente está organizando palestras direcionadas para homens. Na realidade, o que a gente entende assim, é muito importante a educação da igualdade de gênero desde a escola, né? Porque durante muito tempo a mulher foi submissa. Sempre. Durante muito tempo era normal uma situação de desrespeito do pai com a mãe. E isso foi visto com naturalidade anos. E de um tempo para cá, isso passou a ser estranhado, vamos dizer assim, né? Isso passou a ser uma coisa que as pessoas não aceitam. E começaram a se tocar. Gente, tem alguma coisa errada aqui. Aqui não tem igualdade. A Constituição de 88 já falava igualdade entre homens e mulheres. Como é que um homem pode comandar patrimonialmente a vida de uma mulher? E com base naquilo, ele impor as vontades dele. Não, eu chego tal hora, você faz o jantar tal hora, se o jantar não estiver pronto, eu fico bravo. Então, quer dizer, era uma estrutura familiar que prevaleceu por muitos anos, mas que depois que a mulher começou a trabalhar já não dava mais certo. É exatamente isso, pra porque as mulheres, enquanto eram submissas, né, vamos dizer assim, tinham um provedor e esse provedor sempre se achava o dono de tudo, né? E por isso que muitas agressões não apareceram.
E, aliás, não aparece ainda, até hoje. Até hoje. Né? Eu acho que desse universo que aparece, pelo menos a metade, mais da metade, não apareceu. Tem que ser um diálogo Porque bem... são essas mulheres mais, vamos dizer assim, menos informação, menos cultura e vontade de ir lá. Não, eu dependo dele também. Tá nela. Tá nela. Eu dependo do meu marido. O que eu vou fazer se eu não tiver ele? Então apanha. E daí a gente está num mundo, né? em que, embora sejamos maioria, a gente não ocupa 10% da representatividade feminina nos órgãos públicos eleitos, né? Então, a mulher não vota na mulher. E aí, como que as pautas também, né? vão ser? Como que essas pautas vão ser trazidas? A gente tem que contar com a sensibilidade de um homem que que se sensibilize com esses temas. E é difícil, porque os temas são vários e ampliados, e a gente sabe disso. Sim. E cada qual tem que ter a sua representação para poder garantir o mínimo de desigualdade, né? Porque a gente sabe que é difícil. E, de toda a infraestrutura, de toda a forma como a sociedade foi criada. E que hoje se iguala porque a mulher precisou trabalhar. E a mulher precisou trabalhar e cuidar do filho. E a mulher precisou trabalhar, cuidar do filho e cuidar do marido. E aí, não dá, é sobrecarga. E a gente sabe que precisa ter a divisão de tarefas, né? Principalmente no cuidado dos filhos. E os homens precisam entender isso. E é difícil. Como é que um homem ali no interior do Nordeste, aquela cidadezinha bem pequenininha, que viu o pai criando a mãe daquele jeito... E, né, é normal, né? Acaba sendo normal. Aquele é o mundo que ele conhece, né? E para mudar isso? Então, para mudar isso, essa é a pergunta. Difícil. E para mudar isso, você falou uma coisa interessante, que as mulheres não votam nas mulheres. E é verdade. Hoje a representatividade das mulheres na política é muito pequena, né? Sim. E eu ia até perguntar para você do desafio, por exemplo. Eu lembro que quando a Dilma assumiu, né, o comando do país, ela não teve vida fácil lá dentro. Não. Né? Eu acho que eu já imagino que para um homem é difícil, mas eu acho que para ela dobrou. Né? E como você pensa, como você vê isso, por exemplo? Olha, no caso da Dilma, eu não tenho dúvidas de que imperou o machismo, entendeu? Machismo mesmo? Machismo. Eu acredito que se fosse um homem ali, mesmo ela com todas as deficiências que o governo tinha na época, eu acho que não seria deposto. Eu acredito nisso. Mas você acha que faltou defesa para ela? Por exemplo, o pessoal que estava do lado abandonou o barco? Não, eu acho que ali, para a Dilma, faltou governabilidade, porque a Dilma ela era uma técnica, apesar de terem várias piadinhas que também eram piadinhas absurdas com relação, e isso eu gostaria até de fazer uma pontuação. A primeira coisa que quando uma mulher se coloca para ocupar alguma posição, a primeira coisa que o homem, né, que eu falo homem no sentido, o homem machista, o homem que não quer aquilo, o que ele ataca? A intelectualidade da mulher. A Dilma, eu sempre tive referências ótimas com relação à inteligência dela. E colocaram ela assim, em situações de que ela fosse uma pessoa ignorante. E não é verdade. Né? Os memes que aparecem. Ela foi chefe da Casa Civil. E ela fazia a coisa funcionar. Poxa, né? Você falou uma coisa que é verdade. É uma coisa tão complicada, né? Porque Poxa vida. Meme forma opinião. Pois é. Né? Você vê que as brincadeiras... Foge totalmente do contexto. Foge do contexto, é uma zoeira, assim, com a zoeira. E você acaba vendo o quê? Ficando só na primeira página. Mas quem que é a pessoa que está por trás dessa página? E, na realidade, é outra coisa. Ainda piora quando tem tom sexista. No caso da Dilma, vocês vão se lembrar, tinha aquele adesivo que é no tanque de gasolina, que era horrível aquilo, né? E eu nunca vi um homem ser bagunçado daquele jeito. Por quê? A primeira forma é diminuir a intelectualidade. A segunda forma é atacar a sexualidade da pessoa. Então, para ironizar, para desmerecer mesmo, para falar ela é menos do que ela realmente é. É a forma que os inimigos adotam, né? E que é isso que a gente luta contra. Porque eu acho que numa disputa política vão ter as complicações, né? Vão ter os debates, vão ter... Mas a gente tem que entender que esse debate de baixo nível não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada. São debates que vão diminuir a mulher como um todo, né? Diminuir a mulher, todo um trabalho que está sendo feito vai retroceder.
que é um trabalho de conquista de espaço das mulheres, vai ter um retrocesso. Aí tá retrocedendo, né? Porque, Tem puxa vida, retrocedido. o STF está com quem hoje? Uma mulher só. É, Com todos aqui do homem. Não tem um equilíbrio, né? Não tem. Não tem Não tem equilíbrio. equilíbrio. Não Não tem equilíbrio. E você falou que seu E pai... também no Senado, na Câmara também, você vê que a representatividade aumentou. Não podemos negar, Sim. aumentou. Mas não é o suficiente. Mas Né? o que a gente acha que precisa culturalmente mudar é que você pode debater, você pode atacar, entre aspas, o seu adversário. O que você não pode é atacar porque é mulher. Sim. Ou você não pode atacar a sexualidade, ou não pode atacar, entendeu? Então, Sim. não quero diminuir uma pessoa que nem a Dilma tem graduação, pós-graduação, doutorado. Você diminuir a burra. Esses tipos de memes, eles têm que ser desprezados pela sociedade. Eu acho que até a Diminui mídia, nessa demais, hora, né? tinha que entrar e fazer o papel dela. Porque é o seguinte, se você pegar hoje um debate político, cara, o pessoal assiste pra pegar as brigas. Não vai pegar informação, boa, o que esse cara vai fazer, qual que é o plano de governo dele. Não, um ofende o outro, um xinga o outro. Então, eu acho que... Por quê? Mas por quê? Porque tem do outro lado, tem alguém que recebe. Exatamente. Né? Tem alguém que é o consumidor. Então, quando tiver o consumidor... se não tem audiência, a pessoa fala, bom, a gente precisa mudar o nosso jeito de trabalhar ou de fazer política, porque realmente não está funcionando. Mas enquanto tiver gente para consumir isso aí, é uma pena, né? Porque quem perde isso é a nação. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A gente não consegue buscar um pé de igualdade porque acaba com situações onde ridicularizam a mulher, ridicularizam seu debate, ridicularizam suas propostas. E querendo ou não, as propostas das mulheres são a maioria. Mulher hoje ocupa, no Brasil, 58% da população. 58%. Exatamente. Bem acima. Poxa, aí Mas... e é uma coisa que precisa mudar, porque realmente, você falou uma coisa, tem um dado importante, que as mulheres não votam em mulheres, não né? votam em mulheres. Exatamente, a própria mulher, né? E é um desafio, né? Para toda mulher que vai se lançar num cargo político, essa barreira, né? Já é difícil porque desacreditam. Logo de cara. Fala, olha, é muito difícil. Já falam pra você. Às vezes... No partido tem isso também? Tem. Pessoal, Não, mas vai queimar um cartucho? Tem das duas formas, obviamente. Tem a pessoa que quer proteger, que fala no intuito de proteger. Fala, olha... Vai ser difícil, né? Eu recebi isso do Vandão. O Vandão é como se fosse um irmão, porque imagina, ele tá com meu pai desde 88, lá, quando ele era prefeito, quando ele foi eleito prefeito pelo PT. E ele falou, Priscila, você tem certeza? Vai ser muito difícil. Mas eu via nos olhos dele, não uma questão, tipo, de me gerar dúvida, mas de me proteger. Ter proteção, exatamente. Porque ele sabe que o mundo é cruel. E vai pro ninho de lobos. Né? Mas se a gente não levanta a nossa voz, se se todo mundo se acuar, como é que a gente vai fazer? Como que a mulher vai sobressair? É isso que vem conquistando, né? Eu costumo falar que teve algumas situações em que eu me posicionei e que as pessoas falam, olha, você não devia ter feito isso, você não devia ter falado isso. Normal, né? Com medo das consequências e no âmbito, numa ânsia de proteger. Só que todas as vezes que eu não me posicionei firmemente com relação a algum assunto, eu não tive nenhum destaque. Porque eu, como mulher, não adianta só eu falar, eu tenho que me posicionar, tenho que defender minha tese, tenho que convencer o homem de que eu tô certo. É verdade, senão não aparece. É uma luta dobrada. Não aparece, é dobrado. É uma luta dobrada. Luta dobrada. Convencer. O machismo hoje está... Você acha que o machismo está perdendo campo ou não? Eu acho que ainda não perdeu. Perdeu bastante, obviamente. A gente tinha, defesa legítima da honra, que o homem podia matar a mulher porque tinha saído traída. Isso já caiu. E isso, recentemente, viu? Não faz tempo. Recentemente? Agora, o que eu acho que o debate de estar sendo... aqui, a gente debatendo, o debate está em voga, já é um grande avanço. A gente poder falar, a gente poder mostrar para as pessoas. E isso é uma coisa que a gente sabe que vai ser muito demorada, não vai ser da noite para o dia. Não se muda uma sociedade da noite para o dia. Mas eu acredito que só de poder ter a oportunidade de eu estar aqui falando com vocês sobre esse tema, isso já é um avanço. Priscila, você acha que os homens têm medo do quê? Acho que seja um medo, eu acho que é cultural mesmo, eu acho que é uma questão
onde o homem já se coloca superior à mulher. E não é algo que ele faz conscientemente. Ele criou isso de uma forma que ele não é medo de perder espaço, não sei o quê, de ser comandada por uma mulher e tal. Não é. É inconsciente. É algo que ele... Você ficou 40 anos da sua vida vendo a sua mãe fazer o prato de comida pro seu pai. Uhum. Quando a gente vê que uma mulher não faz o prato de comida pro marido, a gente estranha. E não é isso mesmo. Não é? E é exatamente isso. Em alguns lugares é o inverso. Se faz a submissa lá. Né? Faz, mas a maioria é isso, viu? Fica esperando o cara fazer. Não é? A esposa mas eu acho que isso não é um problema, né? Porque se a mulher... Não é isso. Se ela tem essa, por exemplo, essa alegria, por exemplo, eu gosto de fazer. Não é uma coisa que é imposta para ela, né? A gente não cita isso como pode um problema. Ser uma coisa... O que eu cito é que o normal o anormal acaba virando normal. Quer dizer, não tem que ser uma exigência, uma função da mulher fazer isso. É lógico que ela pode fazer, ninguém... nunca mais cozinha pro seu marido, ninguém tá falando isso. Mas não tem que ser uma atividade dela. Por que o marido não pode cozinhar pra mulher? Sim, legal. Mas não é esse o ponto, né? Não, de forma alguma. Não é essa questão que claro que não. Né, claro que não. E eu vou te mostrar por que a gente precisa de mulheres, com uma pergunta que eu vi num podcast esses dias, que eu falei, nossa, essa menina é muito inteligente. Para demonstrar para um homem qual é a questão, a dificuldade de políticas públicas para mulheres serem instituídas, ela perguntou para o homem, eu vou reproduzir a pergunta aqui. Vocês sabem quantos absorventes uma mulher usa no mês? No mês? Não tem ideia. Ai, cara, deixa eu ver, fica aí... Vou chutar? Uns 15. Vamos pôr um pacote. O custo de um absorvente. Não sei quanto custa. Você sabe se a pessoa que está em vulnerabilidade, ela tem capacidade de comprar absorvente? Então, eu vou mais longe ainda. Não, aí é zoeira. Eu vou mais longe ainda. O fato da mulher menstruar é algo biológico. Assim como as necessidades biológicas. O absorvente não deveria ser um papel higiênico em qualquer banheiro público? Não é? E ninguém para pensar nisso. Por quê? Porque a nossa composição de legislativo é composta basicamente por homens. Que homens, sem ter que enfrentar essa questão, vão pensar na questão da vulnerabilidade. As redes de saúde não distribuem nos postos de saúde, não? Tem uma lei que determina. E isso começou a partir do momento que começou a se discutir pobreza menstrual, há 2 anos atrás. Você viu? Pobreza então, exatamente. Faz uns 2 anos que entrou na pauta isso aí, né? Na França já se discutia, veio da França. Na França já discutia? Na França já se discutia. E aí, de 2 anos para cá, tanto é que o nosso grupo fez um trabalho de entrega de absorventes numa comunidade em Campinas. E é algo que não, assim, é para chamar atenção, porque não vai resolver a entrega de um pacote de absorvente na comunidade. Mas precisa chamar atenção. Os homens precisam parar e pensar. Tem questões femininas que precisam ser discutidas, trazidas em pautas, resolvidas. É ordem pública. Porque tem mulher que não tem voz, né? Tem mulher que vai sofrer quieta, né? Porque, por exemplo, você falou uma coisa interessante do absorvente. Quantas mulheres não sabem o que é isso? Pois é. A gente tá falando de um centro desenvolvido. A gente tá aqui próximo da capital, né? Tá nas cidades aqui. Mas por esse mundão afora, né? Aquelas mulheres que estão lá naquele lugarzinho. Bem no interiorzinho. Como que funciona? Como que faz, cara? Não faz. No norte, no nordeste, lá no Mato Grosso. Às vezes não chega nem energia, nem na roça, né? Então... Tem situações que precisam ser cuidadas e não vão ser cuidadas. Se uma pauta é feminina, é muito difícil que ela vai ser cuidada por homens ou lembrada sequer. Eu tenho uma questão pessoal que eu sofri de uma doença chamada endometriose, né? Eu até... É médico, viu? Conhece tudo, sabe a verdade. Ele vai saber falar. Não, endometriose ataca uma quantidade enorme de mulheres, mais que a maioria. E ninguém fala disso. E ninguém conversa, ninguém foi palestra. Eu cheguei a tirar útero por causa disso, por causa da doença.
E só que eu procurei 6 médicos antes de tirar. E todos relutantes em tirar. Para não tirar, né? Para não tirar. É uma proposta que precisa ser debatida. Como é que é? Vai ser, não vai? Vai dificultar ou não vai? Para mim, foi benéfico. Eu gostei, me resolveu, eu tinha muitas dores e tudo. Mas e daí? Se é uma menina de 20 anos que nunca teve filho? Porque a endometriose, além de pegar o útero, ela pode pegar o intestino. E daí a pessoa pode ficar condenada a usar uma bolsa de colostomia por causa que não cuidou da endometriose. Então, são temas que precisam ser debatidos e não vão ser debatidos por homens. E a maioria dos médicos não vão na primeira assim, não teve filho, que nem ela falou, o médico não vai optar pela retirada. Vai relutar. E é uma coisa que tem que ser discutida. Né? Precisa ser debatida. Precisa ter... mesmo, Porque se você não coloca o assunto em debate, quem que vai administrar isso? Quem que vai se preocupar com isso? Né? É lógico que tem várias questões, vários temas. A gente conhece vários assuntos que tem que ser prioridade, mas a mulher também, né? A saúde da mulher, os direitos das mulheres, essa sobrecarga que se acumulou por conta de trabalho, filho, casa, né? E dar conta de uma... Então, tudo isso tem que ser debatido. Em 2 turnos, né? Assim como os direitos dos trabalhadores também, né? Mesma coisa. É verdade. A Tabata Amaral também acho que tem uma luta bem bacana também, né? Sim, a Tabata Amaral, ela todas as mulheres do PSB hoje... Ela é PSB? Né? Ela é. Que legal, todas as mulheres do PSB estão encampando uma batalha de candidaturas femininas. E a Tabata tem tido nosso apoio, o apoio do PSB nacional, estadual. Quem está encabeçando essa campanha é a professora Lúcia França, esposa do ministro Márcio França, porque a gente enxergou, o PSB enxergou que precisa avançar nessa questão. Então, eu falo que assim, eu chego na política, né, com vontade de estar na política no momento mais representativo que eu penso dentro do partido que mais está pensando em representatividade feminina. Então, foi um conjunto de fatores que gerou essa minha vontade que vem dado certo. Quando eu fui no PSB Nacional, eu fui muito bem recebida pelo nosso presidente, que já me apresentou a pessoa que é responsável pela Secretaria das Mulheres, que já falou, não, vamos. Vai que vai. E o apoio irrestrito, mesmo numa cidade de 110 mil habitantes, que é Paulínia. É isso que eu ia perguntar. O apoio aqui é irrestrito. Irrestrito. Legal. Encontrou apoio? Muito. Bacana. Muito. Do meu partido, 100%. Então, não posso reclamar em nada. Principalmente por eu ser mulher. Porque eles vieram com essa proposta, graças à professora Lúcia, de encabeçar, encampar, ajudar e acolher candidaturas femininas, que é uma proposta de representatividade. Priscila, e a questão, por exemplo, vamos pegar aqui, de repente, uma mulher influente e tal, que tem condições de sair, se candidatar, porque hoje a gente sabe que a política também tem muito assim... As pessoas acabam indo pela imagem, né, pela figura e tal, e esquecem um pouquinho até a parte administrativa, de gestão. Aí, quanto tempo uma mulher inexperiente ela vai conseguir, ou vai precisar precisa para se adaptar no meio político, para não desistir? Olha, espero que nada. Não, porque eu falo assim, porque eu fico imaginando, né? Porque você... Não, eu penso assim, como eu já venho de um mundo político, eu me considero com uma certa experiência. Agora, se uma pessoa começa hoje, né? Quero entrar, o que ela precisa fazer? Vamos colocar assim, começar a se envolver em grupos políticos. A ideia é começar a se envolvendo. Em debates políticos, em grupos que agregam debates que vão ser de interesse daquilo que ela quer conduzir. Lá em Campinas, a gente tem esse grupo do Mulheres pela Justiça, foi o que me fortaleceu a vir para esse lado mais político. Lógico que toda uma conjuntura de proximidade com o governo federal, do meu partido, o chefe do meu partido, o líder do meu partido a nível nacional, ser o vice-presidente da República, toda essa conjuntura é favorável. Mas você quer começar um trabalho político, vamos dizer assim, você está... Não importa a sua idade. Entre num projeto social, participe num debate, entre num conselho do município, busque o foco da questão que você quer. Né? Então, eu acho que é isso.
como eu vinha de uma advocacia sindical, eu já tinha essa questão de debate muito contextualizada dentro de mim, né? Porque sempre foi. E um mundo difícil. Olha, o sindicalismo é um mundo difícil para as mulheres. Poxa, imagina. Né? E dominado pelos homens, né? Tem um autocontrole tanto, né? Tem Não? como. Ou não? Olha, Assim, porque... tem hora que a gente quer berrar. E eu já berrei várias vezes. Sério? E tive que bater a mão na mesa e falar, por favor, eu que estou falando, o senhor não me interrompa. Porque acontece. Eu tinha que conversar e negociar com donos de grandes empresas, né? Empresas multinacionais, os representantes das empresas multinacionais. E muitas vezes, olhando ali, no começo, então, uma menina... né, que eu comecei, e a presidente desse sindicato também era uma menina, a gente basicamente cresceu juntas nessa luta aí, nessa conquista de direitos para os trabalhadores da categoria do sindicato que eu trabalhava. É a mesma coisa, entendeu? Eles tinham eles tinham a dificuldade de negociar, é como se tipo, são duas meninas, eu vou conseguir o que eu quero. Era a ideia deles. Interessante. Não, eu falei isso das mulheres, não porque só é mulher, não. Porque é o seguinte, a gente vê aí muitos casos, por exemplo, do Tiririca. Nada contra o Tiririca. Mas porque ele foi eleito. Exato. Ele não tem experiência nenhuma, né? Mas aí você vai lá, o cara vai lá e não faz assim, poxa, não tem uma utilidade. Né? Então tem que, eu acho que é isso mesmo, tem que mudar a cultura, tem que se mover. Que olha aqui agora, só pra gente vai pro segundo tempo aqui dos patrocínios. Vamos tomar café? Tomar café, né? Vamos tomar café? Vamos tomar café. Cafézinho é bom, né? Café Fraga, cara. Café Fraga, Mael. Café Fraga também está com a gente aí agora, mais um novo patrocinador. Vamos pegar um pra nós? Não precisa, só esticar aqui pra mim, por favor. Por favor, pode ser isso mesmo. Obrigado. Okay. Aí, mostra lá, dona, o Café Fraga. Aqui, café de primeira. Café de primeira. Colhido no sul de Minas. Tá? 100% arábico. Oi? Arábico. 100% arábico. É de Paulínia, a pessoa responsável aqui resolveu gourmet. fazer esse projeto aqui, trazer um café gourmet para Paulínia e o café acessível. Não é só um café especial, não sei o quê, não dá para comprar. O preço não, preço acessível, café especial. E de qualidade, então. Sul de Minas, de qualidade, especial e tradicional. Catuí amarelo. Catuí amarelo. Amarelo, cara. É coisa boa desse gente. Isso aqui é o seguinte, café toma sem açúcar. Esse aqui você pode comprar sossegado, vai tomar que você vai gostar, porque é muito bom. Não pode faltar na sua casa aí, nos seus encontros, nos negócios. Tem que ter Café Fraga. Então, tá aqui embaixo também o telefone, o contato, fala com eles aí, com o Álvaro, que ele leva pra você. E também se você é comerciante e se interessa por montar ter uma máquina aí na sua empresa, eles também têm um projeto aí para levar a máquina no seu comércio, estabelecimento. Você pode fornecer o Café Fraga. Beleza? Então eu já vou até abrir aqui já um cafezinho. Opa, vamos tomar café. Café bom, aquele café tem cheiro, né? Lá em casa é só desse, viu? A Mercedes leva lá para mim. Ela teve com a gente. Deixa eu pegar ela teve com a gente aqui. A Mercedes é incrível. Teve aqui com a gente. E agora no escritório também, né, Gi? Legal. Do bom, hein? Eu gosto muito. Cafezinho Fraga. Mas enquanto você feito pelo Fernando Faria. Enquanto você serve um cafezinho Fraga, eu vou falar da KNN Idiomas. Nossa, cara. KNN, então, a KNN, você aprende um novo idioma em 2 anos e meio. Isso tá bom? Conversação, beleza? Na conversação. Você que está aí acostumado a falar inglês, você nem percebe que você está falando inglês. Flashback, cashback, todas essas coisas. Hot dog, cara, é tudo em inglês. Outra coisa. Upgrade, né? Upgrade. Então, gente, aproveita, já que você está falando tanto inglês assim, inscreva-se na KNN. A KNN aqui em Paulínia, nosso amigo tá aí esperando a sua ligação. Por quê? É o Guarita, você esqueceu o nome dele. Guarita. Vai levar pra orelha. Douglas Guarita. Um abraço, meu amigo. E é muito simples, porque os professores são especializados em conversação. Não é verbo to be, só parado naquele negócio assim. Cara, é conversação, cara. Conversação. 2 anos e meio falando uma nova língua. Outra coisa, se você fala inglês, numa entrevista de emprego, meu amigo, já mudou, já subiu 2 degraus na frente de quem está para trás. Pode ter certeza. Então, KNN, legenda aqui, telefone, redes sociais. Não perca essa oportunidade, hein? KNN Idiomas, em Paulínia.
Certinho. Certinho, mano. E a Evolua? Evolua. Também está com a gente aí. Você que tem uma empresa na área de transporte e precisa de uma consultoria especializada em segurança do trabalho, direção defensiva, treinamento para motorista, você tem que procurar a Evolua. Tá aqui embaixo o contato do telefone. Fale com o Vagnão ou com a Ludiane. Exatamente. Ó, seguinte, tem outra coisa. Eles estão fazendo qualificação das empresas no E-Social, que é um sistema de escrituração fiscal digital da Receita Federal. E todas as empresas com um funcionário para frente têm que fazer a qualificação na segurança e saúde do trabalhador. Então precisa de alguma documentação, PGR, PCMSO, LTCAT, são documentos especiais para a qualificação da sua empresa. Outra coisa, o prazo já acabou, tá? O prazo já acabou. Se você está sujeito a multa, se você tem um funcionário ou 10 funcionários, você é obrigado a fazer essa qualificação. Multas variam de R$ 1.300 até R$ 63.000. Não é mole, não. Você tem R$ 63.000 aí para pagar, então, cara, qualifique-se. Procure Evolua, Gestão de Segurança do Trabalho, Vagnão e Ludiane. Tá aqui na legenda. Fique à vontade que eles vão atender você maravilhosamente bem, ok? Fala que você assiste o Chega Mais Podcast, beleza? Ganha um desconto lá, hein? Beleza? Um abraço aí. Então, e outra coisa, toda vez que a gente fala em saúde, a gente lembra o quê? Do corpo, né? Físico. E esquece uma coisa importante, ó, saúde mental. Precisa cuidar também da cabeça, né? Ó, o dia tá corrido. O Donizete só ouve áudio no 3, né? 3.0. Tá tudo acelerado, gente. Tem que calmar. Então a gente vai dar uma dica pra você aqui, ó. É Espaço Bela Vita, cuidando da saúde mental. Aí você pode fazer lá, tem a abordagem da psicanálise, psicologia, hipnoterapia, hipnoterapia, grafologia, estudo de quem da escrita, né? Muito bacana, viu? Então é uma ajuda para você, um auxílio. Então, Clínica Bela Vita. Escola também, se você quiser fazer um curso aí na área da psicologia, psicanálise, eles estão lá com um curso bacana. Entre em contato aqui embaixo do telefone e se inscreva e vai estudar. Não é não? É isso. Clínica Bela Vita, desenvolvimento humano. Isso, ó. Psicanálise e psicologia. E o café é bom. Show de bola, café fraga pra nós aqui, hein? Priscila, gostou do café? Tá bom mesmo? Maravilhoso. Qualquer coisa você me fala, deixa eu abrir aqui. Eu verdade. adoro o café eu falo da minha amiga Mercedes. Legal, muito bom. É. Ó, o Hernandes, né? A gente vai mostrar agora aqui, fazer um comercial também pro Hernandes. Esse aqui é o bolo de laranja. Bolo de laranja. Nossa. Já tá até cortado, mas eu deixei cortado aqui pra nós já. Já tá inteiro, velho. Nossa, dá pra comer inteiro. O que é isso aqui? Eita. Não, olha só. Esse aqui é um bolo de... Bolo de maçã com canela. Maçã com canela. Nossa. Delícia, hein? Gente, já especial. Gostou? Você gosta? Olha o capricho. Olha o capricho dela. E tem o carro-chefe dele aqui que também não pode faltar na sua festa, Vou no seu abrir encontro, aqui, são ó. as caras. É pra abrir? Delícia, ó. Mãe, eu tenho... Garfinho aqui, né? Não, tem o garfinho e tem também Guardanapo. os guardanapinhos. Esse daqui é carro-chefe, hein? Esse Carolina? Muito Adoro Carolina. Carolinas. A cara da Gi, que tá de dieta, ó. Ih, você mas judia... um dia só, não pode? Os dois? Você também? Não tem aquela... Não, mas não depois brinca, não. se for exceção, pode. Não pode ser, né? Amanhã nem também. Diz que não engorda esse bolo aqui. Diz que não engorda. Não engorda, não. Fica à vontade, hein? Vou pegar. Pega à vontade, assim. fica coisa boa mesmo. Hein? Vou pegar de maçã. O chefe Gi. Experimenta, Gi. Pega um de cada. Um pedacinho de cada, né? Olha, ó, Pega um de cada. Gostoso. Isso. É coisa boa, hein? Caicão, fica à vontade também se você quiser cafezinho. O Kaique é quase um barista, viu, Priscila? É barista. O sogro dele já veio que é um homem, conhece café também, viu? Então pode falar que o café Miguel. Fraga, Café Fraga é bom. né? Gente, Café é top. Pegou? Kaique. Gostou? Rafael. Não quer mesmo? Rapaz. Olha que podcast gostoso. Você viu? Um Beleza? lanchinho no meio do podcast. Tá vendo? Gostei. Hernandes. Não, o chefe. Sem palavras. Sem palavras, é mágico mesmo, né? Coisa boa. Coisa boa. Bom demais. Maravilhoso. Boa conversa, bom café e boa comida, gente. Então chega mais no Hernandes, hein? Essa é a dica, hein, Dani? Vale a pena ou não? Esse é o bolo de maracujá que você tá comendo? Não, esse é o...
Canela com maçã. Nossa, deve ser bom mesmo. Maravilhoso. Você não vai comer, Vou não? comer, Nossa, vou comer. coisa boa. Maravilhoso. Priscila, e os desafios pra você? Os novos, né? Você tem filho? Tenho Casada? Não sou casada, fui casada, mas separei há muitos anos, né, do pai do meu filho. E fiquei mãe solo por um bom tempo, né? Porque assim, meu filho sempre teve o pai dele presente, mas não em todo o tempo. Então, toda a administração do meu filho sempre fui eu. Reunião, médico, escola. E aí, aquela cultura de que eu pago o básico, tá tudo certo. Alguns dias da semana ele vem para minha casa. Enfim, a sociedade que até então era normal e que a gente quer mudar, né? Essas atividades a gente insiste que precisam ser repartidas, divididas. O homem tem que tomar o papel à frente. A mãe tem que permitir que o homem tome o papel à frente, porque muitas não permitem. A gente sabe que tem essa dificuldade. E fiquei todo esse período cuidando do meu filho, da minha mãe tem deficiência visual, e do meu pai, que estava com o estágio avançado do Parkinson, né? Puxa vida. Isso me impediu esse projeto por anos. Eu tentei até a última eleição, eu pensei seriamente em levar um projeto adiante, mas todas essas atividades me impediam. Hoje meu filho tem 16 anos. Tá, mais tranquilo. Tem uma banda de rock and roll que ele ama. Legal, poxa, que da hora. Legal. Qual é o nome da banda? Já Mosni. Poxa, qual é o nome dele? O nome dele é João Paulo. João Paulo. Ei, João É. Paulo. Um abraço, João Paulo. Vamos lá, E vamos. ele é cantor, né? Poxa vida, hein? Mas não canta igual Sepultura. Não. É estilo mais... É mais estilo um é um AC/DC. rock and roll mais AC/DC? Legal. Ele gosta. Qualidade. AC/DC, Poxa, bacana, ele hein, gosta. O Maneiro. João é engraçado. Quando ele era pequenininho, ele sempre foi muito musical. Quando ele era pequenininho, eu levava ele, às vezes, numa festa de aniversário de uma amiga. Né? Então, às vezes, eu ficava lá brincando com as meninas, mas tava rolando o aniversário de adulto. Daqui a pouco ele parava a festa e fazia todo mundo ver ele imitando dançar igual o Michael Jackson. Poxa vida. Juro, mãe, é minha hora da minha apresentação. E se eu não parasse, tinha que fazer. Então, Michael Jackson. ele sempre teve essa questão Esse talento musical aí. muito Que legal, envolvida. que Show de bacana. bola. Bacana. Bacana. Já gravou algum disco? Não, ele gravou uma música Eu autoral. falo disco, mas não tem mais disco, Não né? tem. Grava mais Te entrega não fala mais. idade, Tá vendo? hein? Entrega idade. Nem maior. Entrega. Ele gravou, assim, ele tem 2 músicas autorais, ele e a banda dele. Ele gravou uma delas que já tá no Spotify. Poxa vida, qual que é o nome dela? Pode falar? Poxa, agora você me pegou, hein? Ixi. Então vou ter que cantar, pronto. Não, Pronto. não, Ela não vai ouvir o só pessoal cantar um cantar lá. pedaço. Ela vai o pessoal cantar lá no dela, Um né? pedacinho. Aí, canta um É pedacinho. Adrenaline Lover. Adrenalina, olha As só. músicas dele só em inglês. Tá vendo? Por isso tem que fazer KNN. Adrenalina. Adrenaline Lover. Adrenalina. Poxa, deve ser bacana, hein? Pode baixar aí que, Legal, olha, eu Adrenaline. recomendo. É bem Legal legal. Da demais. hora. Vamos marcar esse nome. Vamos Vamos marcar esse marcar, nome. depois a gente Depois vai- eu vou ouvir aqui. É. Eu só não vou marcar aqui, eu não sei escrever em inglês, então pra não dar mancada, né? Mas você marcou aí, né? Adrenalina Love. Mas vamos Não dá sim. pra esquecer, não. Que Mas legal, que bacana. Legal. E aí você foi tocando desse jeito, com... Fui tocando Mãe solo? na realidade, assim, o que impedia era Mãe e todo pai, esse né? monte de atividade. E fora isso, eu tava no sindicato. Fiquei 25 anos 25 advogando para anos. o mesmo sindicato, né? Brigando com o patrão. Brigando, negociando, conversando. O patrão não podia nem ouvir. Não, a Priscila tá aí. Não vai entrar. Priscila, Eu chegava, era eu e a Beth, as duas, né? A Beth era a presidente do sindicato, mandar um abraço para ela. Priscila, E era não. isso, ela falou assim, É vocês doido. falam que a gente que nós duas somos as chatas, né? Eu falo, somos mesmo. E eu criei essa sistemática como advogada e como advogada de sindicato a sempre estar me impondo de uma certa forma, né? Você Necessário, imagina né? isso há 25 anos atrás, eu me formei com 22 anos de idade, era uma menina, não sabia nada da vida. Eu falei, não, Caramba. mas vamos lá Vamos enfrentar. pra cima. Vamos para fazer assembleia, falava com 100, 200 Nossa. empregados. A gente Foi na representa... porta da fábrica. Não, fui... Ia na porta, subia lá, tal. isso aqui, Cheguei... pessoal. É que Caramba, a nossa mesmo. categoria era a categoria diferente. de escritórios de contabilidade Ah, e assessoramento. Então, a nossa maior empresa era a Funcamp, que presta serviços à Unicamp, né? A gente várias vezes teve assembleia lá na Funcamp
A Funcamp tem 3 mil empregados. Nossa, gente pra caramba. E a gente tinha que subir lá no caminhão, como se fala, né? E tem que aquela coisa, né? Você ainda tem que lutar ainda. E o pessoal fala assim, será que ela vai conseguir, né? Porque o pessoal né? Mas você falou pouco, tinha que falar mais. Tem isso também, tem dois lados, né? Tem de tudo. E a credibilidade, né? O pessoal de baixo olhando. Vamos trocar. 22 anos só. Será que vai dar conta? Mas foi, né? Foi assim. Legal, isso e mesmo. eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, porque ela é muito parecida com a trajetória do meu pai. Meu pai fez direito também, só que ele não exerceu como advogado. Trabalhou em sindicato muitos anos e depois virou prefeito de Campinas, que foi, na cabeça dele, a maior realização. Meu pai estava já bem debilitado da doença e ele não conseguia falar de outra coisa que não fosse da Praça Maior, que é a Pedreira do Chapadão, que era um lixão que ele transformou numa praça. Chapadão, O VLT era uma das maiores realizações que, infelizmente, não foi adiante. Deixaram deteriorar. Né? E se existisse hoje, seria... Nossa, Campinas teria seria outro trânsito. Fluxo, né? Outro trânsito. Outra coisa outro mesmo, mundo. Realmente. Poderia chegar a São Paulo, VLT, se fosse... Poxa vida! E o VLT, na época, era bem à frente de sua época, vamos dizer Totalmente. assim. Era uma coisa, assim, inovadora. Nossa, ia ser top demais, né? Ia ser muito bom. E utilizar os trilhos antigos também, se não já me engano. usou, né? A parte construída foi utilizada todas por trilhos que já existiam na cidade. Já existiam. Puxa vida, é uma pena mesmo. Por que não dá certo? Por que não vai? Você então, acha? acho que questões políticas. Política, poxa. Infelizmente, questões políticas, quem paga é a população. Nós temos um teatro que está parado, que é o cartão postal da cidade, né? Está parado mesmo, verdade. E tá acabando, né? Tá com não, problema, deteriora. Não usa, né? Não usa. Não tem aqui manutenção. Nós temos aqui. Né? Então, tá falando esse teatro mesmo. Então, não, é verdade. Tá é o cartão lá, postal da cartão cidade. Postal. E, né, assim, eu penso que a gente... E você acha que isso é por conta de... Tem isso na política? Né? Que assim, né? Tem no reino animal, os leões, né? Quando eles chega um leão novo, ele vai se casar lá com as fêmeas, né? O que ele faz? Ele mata os filhotinhos do outro macho. É mais ou menos assim, parece que é uma coisa assim cruel, né? Mas é tipo assim, não, vai que esse cara se revolta contra mim quando ele crescer. Porque, eu não sei, se é pro povo, por que leva uma pessoa ou um partido ou uma ideologia pensar só em si? Na realidade, o que eu penso? Eu acho que durante um tempo, na época do meu pai, existia também uma questão da investigação do Ministério Público embargar as obras, sabe? De embargar? E aí isso veio até recentemente na Lava Jato. A Lava Jato poderia ter sido uma investigação que mantivessem as obras funcionando para não ter perda de direito. As pessoas foram demitidas. A construção civil parou no Brasil durante a Lava Jato por conta de uma perseguição política. O que eu penso é que precisa criar uma estrutura de manutenção desses bens públicos. São bens que pertencem à população, não é de nenhum político. Eu não vou falar que o Teatro de Paulínia é do político que construiu, ele não é. É do povo. O dinheiro que foi posto ali é do povo. O Sambódromo, né? E o que aconteceu com o Sambódromo. Pois é. Meu Deus. E hoje a gente está com deficiência de projetos culturais na cidade. Por conta disso. Eu tenho uma amiga que a filha dela está fazendo apresentações e ela falou para mim, Priscila, tem que ir lá na oficina, no Shopping Iguatemi, em Campinas. Né? Outro dia teve um evento aqui, em lugar aberto, que teve que parar tudo. A própria prefeitura teve que mudar o dia de um show por causa de tempestade. E a gente com um teatro maravilhoso, parado. Não faz sentido. Verdade. Quem perde é o povo. Não tem jeito. Quem perde é o povo. Quem pôs o dinheiro ali é o povo. Não foi o político A, o político B. Quem pagou aquela obra foi a população. É os impostos. Né? O mínimo que tem que fazer é dar função para ela. Dar função. E isso é uma questão devolver para o povo, né? Mas a gente vê muito isso, né? Vê muito. Sai um, entra o outro já não quer saber do que o outro começou e aquilo fica. E meu pai sofreu muito. Meio cultura também aqui, né? É cultural isso. E, Priscila, e também tem uma coisa que é muito. Que a gente pouco se fala, né?
mas tem aquela coisa também dos funcionários públicos, por exemplo. Quando tem uma troca de gestão, os funcionários públicos permanecem. Mas às vezes fala assim, poxa, tá ruim, tá o serviço, tá não sei o quê. O que eu penso muito, assim, que pode trazer complicações por conta disso, não é o servidor. O servidor que está lá, na maioria das vezes, ele é o mais experiente, mais preparado para atender a população. Ele está ali há quantos anos? Ele sabe... eu fui num debate que teve aí com relação aos professores, né, de escola infantil. E ela falou justamente isso. A terceirização, ela complica a vida do servidor. Porque o servidor, ele tem capacidade, ele tem especialização. Muitas vezes, a terceirização, quando você põe numa conveniada ou numa escola particular, que a prefeitura, que é o caso daqui de Paulínia, ou mesmo uma organização social que faz gestão em creches, o que acontece? Você acaba contratando profissionais que não são tão especializados para pagar menos até, inclusive. Desculpa, a gripe me pegou. Então... eu penso que o servidor tem que ser reconhecido. Eu não acho que eles viram curral eleitoral de jeito nenhum, até porque eles têm a estabilidade deles. O que precisa fazer é ter uma boa gestão para isso. Eu tenho ouvido muito, mas confesso que não fui a fundo nessa história. Mas a questão da gestão, às vezes, atrapalha muito. E a própria questão de indicação de cargos em comissão de pessoas não especializadas. E, às vezes, a gente tem um servidor lá merecedor de uma promoção, ou capaz de fazer uma gestão de horas, por exemplo, ou uma gestão de cuidados com aqueles servidores, e vai lá e coloca um cargo porque há necessidade de você entregar o cargo para alguém que te ajudou politicamente. Então, eu acho que hoje... os servidores públicos de Paulínia sofrem muito com relação aos cargos comissionados assim, específicos, que são colocados em determinadas situações de gerência, de gestão. Então, aquelas pessoas que vão administrar, muitas vezes elas não estão preparadas para isso. Isso é o que eu mais tenho ouvido aqui. Então, o diretor de uma determinada área não está sabendo conduzir. Até porque ele nunca foi servidor público, né? Ele está ali por uma situação que é temporária, porque ele é um cargo comissionado. Então, eu penso que muito é por conta disso. E as terceirizações também atrapalham também por conta de você não ter alguém tão eficiente para cuidar ou administrar a situação. O comprometimento também da terceirização, né? O cara que entra terceirizado ali, ele não é funcionário dali, eu sou funcionário de outro lugar. De repente desempenha a função dele, especificamente a função dele, mas não se debruça sobre aquela função que ele tem, né? E eu acho que esse negócio de cargo comissionado, em todo o Brasil a gente vê isso. Sim. Impressionante. Desde do menor município à presidência. Não tem como, às vezes, não estou querendo defender, não é nada disso, mas às vezes a pessoa se compromete na campanha e acaba depois tendo que colocar pessoas não especializadas em certos cargos, porque tem que dar um jeito, né? Tem que fazer reforma ministerial, reforma de secretariado, tudo por conta disso, né? Mas é prejudicial. Totalmente prejudicial. O papel do gestor, no meu ponto de vista, é escolher aquele que melhor vai desempenhar a tarefa de forma técnica. É o que eu penso. Eu acho que a gente tem que ter um bom secretário de educação, que entenda de escola, que tenha passado pela escola, que, no mínimo, tenha vivenciado a situação. Sim. É aquilo que eu trago. As dores só vai entender quem as sentiu. É verdade. É verdade, só quem sentiu. Plano de governo? Não vou falando porque política não tem como. Assim, é tão impressionante, né? Como que é as coisas, né? Como que hoje a gente vive na era da tecnologia. Você pega uma mensagem, você manda pra pessoa que tá lá do outro lado do mundo e chega. Mas como que as pessoas descobrem as coisas, né? Quando falou a Priscila Bittar vai sair candidata. Quem que falou isso, né? Mas saiu esse, né? Esse comentário. Esse debate foi colocado. Você vai sair mesmo candidato? Pretendo sair pelo meu partido. Já estou consolidada como nome dentro do partido para uma
para um pleito no executivo daqui de Paulínia. E tenho projeções que eu trago desde a época do meu pai, projetos que eu trago com base no que o meu pai fez em Campinas, para devolver a Paulínia o que Paulínia entregou para a gente, para minha família. Meu pai começou a carreira dele aqui e parece que eu tenho que dar continuidade, é o que eu sinto. A minha obrigação, minha missão é dar continuidade ao legado dele. E eu escolhi Paulínia, assim, por ser o ponto inicial dele, e que eu acho que pode ser o meu também, para retribuir aquilo que ele fez pela cidade, ou melhor, aquilo que a cidade fez por ele. No começo da vida política dele. Pô, de bacana. E hoje você pode ter um provável adversário, né? De fora da cidade. O que você fala sobre isso? Olha, porque eu vou falar pessoalmente, eu acho estranho uma pessoa de fora querer vir ser prefeito de uma cidade que não é a dele. Eu vou te responder isso com uma pergunta, e vai ficar a pergunta para todos que vão ouvir aqui o podcast, assistir o podcast. Se você acha que se ele pudesse ser prefeito de Sumaré, que ele estaria aqui em Paulínia tentando? Não. Tá respondido. Tá respondido. É isso aí. Não é? É isso mesmo. Então, quer dizer, é nítido que ele está querendo ocupar um cargo porque há um impedimento legal para que ele seja onde ele tenha, digamos assim, o eleitorado dele, ou aonde ele desenvolveu o trabalho dele. Né? Diferentemente de mim, que eu estou começando, eu não desenvolvi trabalho político em nenhuma região ainda, sim, né? Sim. Escolhi Paulínia, escolhi sim, porque eu acredito que tem que ter uma gestão mais criativa aqui, mais social. Eu vejo que falta um pouco da questão social. Com relação à candidatura do prefeito do pai do prefeito Sumaré, eu entendo que não há uma legalidade na candidatura dele, que essa candidatura vai ser impugnada. E acredito que vai criar uma certa instabilidade na cidade. Puxa vida, hein? Né? Porque se você vê, as pessoas querem concorrer de qualquer jeito. O próprio prefeito atual fala que quer concorrer de qualquer jeito e ele sabe que ele não pode. Porque ele iria para um terceiro mandato. A Constituição não permite. Mandato, aquela vez que ele entrou, conta também, né? Que ele conta. entrou Tampão, né? como Tampão. Não só conta a vez que ele entrou como tampão, como conta a vez que ele entrou como presidente da Câmara, como prefeito. Também. Se você for considerar conta isso... também? Conta. Se você for considerar isso, não seria nem terceiro mandato. Como presidente da Câmara, eu não sabia que interino, né? Ele fica interino, fica interino, mas conta como... É que aí foi todo o mandato mesmo, né? Foi o mesmo mandato. Dentro dos 4 anos, ele foi presidente, daí veio a suplementar e ele concorreu, né? Então seria... teve uma eleição mesmo no meio do processo então aí, eu né? acho assim, as pessoas insistem em se manter no poder de alguma forma. Qual que é o objetivo disso? Por que ele não pode indicar alguém? Por que ele não fala, meu sucessor é fulano de tal? Não, eu vou ser candidato, eu vou sair candidato. Assim como o Dalben querendo vir para cá. Por quê? Será que se ele pudesse ser candidato Sumaré, ele estaria em Paulínia? Eu tenho quase certeza que não. Né? A pessoa tem que treinar o sucessor. Abrir espaços, por que não? Outro, né? Abrir espaços. Não é monarquia, né? Ô Priscila, e você, a sua perspectiva é para agora ou você está pensando lá na frente? Eu falando por quê? Porque você está chegando, né? Você sabe que você vai ter uma batalha e tanto, né? Tem uma cultura, né? As pessoas já tem um conhecimento dos nomes que estão aí. E você, assim, para nós, o paulinense, é um nome novo. Sim. Né? Até surpreendente. E você está preparada, está se preparando, você vem para... Aqui não tem segundo turno, né? Você vai para o segundo turno. Olha, eu acho que, assim, a eleição é algo muito desgastante, né? Campanha política é algo que vai tirar você do meio do seu âmbito familiar, vai tirar você de todos os seus outras atividades que você tem, para você focar 100% nisso, até porque você se dispõe a isso. Eu acho muito difícil alguém que entre só para fazer nome. A gente entra com o intuito de atingir o objetivo principal. Se eu conseguir, e eu falo assim, pelo meu pai estava em 4º colocado há uma semana da eleição.
Não existia a menor possibilidade do meu pai ganhar a eleição em Campinas quando ele foi prefeito. Então, eu tô... Se a coisa se concretizar, porque a gente sabe que o registro da candidatura é só em abril, e vindo a campanha do jeito que a gente imagina, eu vou fazer o possível para que eu consiga atingir o objetivo final. Sem querer dar munição pro inimigo. Você já tem uma linha de trabalho, né, nessa campanha? Não, ainda Não tem não. A linha. gente está preparando e construindo. Estou construindo um projeto para plano de governo. Estou identificando as deficiências da cidade. Tenho andado muito, tenho ouvido muito as pessoas. E olha, eu vou falar a minha principal crítica e já serve de dica para os meus adversários. O político de Paulínia não ouve a população. Infelizmente. Eu acho que o nosso papel principal é ouvir a população. E não se ouve a população aqui. Principalmente os que já estão no poder. Seja aqui, seja em outra cidade. Você falou uma coisa interessante, porque seu pai foi um político de renome, né? E não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Hoje tem muito, assim, nada contra. Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo a tecnologia, mas tem muita gente... não quero fazer uma crítica aqui, mas é fácil você pegar e ligar um celular, tal, uma câmera e mandar uma mensagem. Ou você participar, como você falou. Eu acho que antigamente era mais corpo a corpo, né? E hoje tem muito pouco isso, né? Sim. Hoje tem muito pouco, né? Hoje... Mas você acha que é porque Antes existe pra também você ser ouvido, um você tinha que fanatismo? conversar com as pessoas. Não tinha? Mas você acha que é porque, Hoje, não. tipo assim, a gente também tem que entender que é o seguinte, não é fácil para um prefeito, depois de eleito, andar na rua. Eu imagino que, assim... Olha, eu vou acha que não? discordar. Eu tenho amigos prefeitos que eu conheço de outras cidades que eles instituíram os dias de receber a população. Meu pai fez porta aberta. Então, mas assim, fala numa época que ele já tinha esse Mas contato. é uma época Hoje que o pessoal não tá muito... Campinas tinha 700 mil habitantes já. Paulínia tem 110 mil. O prefeito não pode sair na cidade? Então, não, diga assim, ele até pode sair, mas será que ele também já não vê esse lado? Ele, pessoal, não sei, eu tô Às aqui... vezes dá uma fugida do debate, né? Eu tô Às vezes nem vai Não, por é conta jogando disso, aqui né? assim, sem... De É, achar pessoas contrárias e não querer debater. Não só isso, mas às também vezes eu isso, falando, né? me dá isso, me dá aquilo, falando não sei o que, isso aqui. Não, tem todo... Lógico que tem. Você tem que seguir uma linha dentro da legalidade, da ética, né? Eu acho que é perfeitamente possível, em Paulínia, o prefeito se comunicar com a população, abrir a porta para a população. Lógico que com uma forma organizada, obviamente. Eu não acho que o prefeito está impedido de sair na rua, ele vai ser parado se ele sair na rua o tempo todo. Mas eu acho que ele tem que, sim, instituir um debate com a população frequente. Você não quer sair diretamente, frequente ambientes de projeção social. Frequente debates, Câmara, sindical, seja o que for, mas participe. O que não dá é para ficar blindado dentro do gabinete sem saber o que está acontecendo lá de fora. Porque, às vezes, as críticas chegam como... E já aconteceu isso, inclusive, comigo. Como ataques. E não são. Às vezes, você está querendo alertar. Aconteceu comigo, eu fiz um artigo sobre o Outubro Rosa. Até então, a gente estava lá para o dia 10, 15, a prefeitura não tinha feito nada do Outubro Rosa. E eu escrevi, sim, um artigo para a prefeitura precisa se mobilizar, porque o Outubro Rosa é um mês de conscientização onde as pessoas se lembram. Muita gente, muitas vezes a mulher não lembra que ela precisa se fazer o exame. Não lembra, no dia a dia ali esquece. Você vai lá, Outubro Rosa, ela marca o exame. Uma fala com a outra, comenta, exatamente. Né? Então tem toda uma questão cultural que parece que é esquecida. E daí eu fui atacada pelo dono do jornal aqui local, falando que eu desconhecia a cidade. Eu falei, não estou desconhecida, eu estou falando que eu estou vendo. Eu estou falando que eu estou vendo que não está sendo falado sobre uma questão que tem que lembrar as mulheres de fazer os exames. Aí ele veio falar, não, mas a fila da mamografia está zerada. Eu falei, tá zerado porque ninguém lembra, cara. Vocês não estão lembrando ninguém de tá fazer. Fazendo teste. Ô, Priscila, você falou uma coisa que eu acho que o seu adversário vai bater muito nisso aí, né? Você não conhece a realidade da cidade. Você chegou agora, você não sei o quê. O meu adversário, né? Meu adversário não, né? O dono do jornal local fez uma matéria lá, batendo nisso, exatamente nisso. Qual que é o jornal? Falar? Da Tribuna. A Tribuna. E inclusive, ele deu uma entrevista recentemente com um certo erro de português, mas não vou falar aqui não, porque eu também assustei, mas tudo bem. E aí, ele quis trazer essa imagem, não conhece a cidade.
Mas eu estou saindo nas ruas exatamente para conhecer. E eu posso te falar que saindo nas ruas e ouvindo a população, eu vou conhecer muito mais a cidade do que ele blindado no gabinete dele. Porque ele só vai chegar para ele as informações dos assessores deles que vão falar, prefeito, tá tudo bem. Prefeito, tá tudo lindo. Prefeito, tá tudo ótimo. E aquele que chegar e falar, prefeito, você precisa resolver isso, muito certamente vai ser tido como inimigo. Ou alguém que não está a favor do governo. E não é para ser assim. As críticas, elas têm que ser... E aceitar sugestões, né? O governo é feito pelo povo, né? Exato. É eleito pelo povo e tem que atender o povo. Né? Exatamente. Tem que entender o povo também. E às vezes a gente deixa de falar alguma coisa. A gente também é negligente. É, sim. Né? Tem que reclamar. Eu tô lá, eu pessoalmente, estou lá para ir na Secretaria do Meio Ambiente, eu acho que é Meio Ambiente, e vou relutando. Depois eu vou. Não, depois eu vou. Puxa vida, eu tenho tanta coisa. Mas eu precisava ir lá para resolver uma situação. E é o caso de sugestões, por exemplo. De repente eu vou lá com uma sugestão bacana, resolva um monte de situação. Mas por minha preguiça, vamos dizer assim, meus outros afazeres, eu acabo não indo lá e deixo passar. Isso não pode. Não pode. Tem que Se você tem uma sugestão que você pode ajudar, criar, vá lá. Tem como criar vias para ouvir. Talvez às vezes não é nem recebendo a população, porque a gente sabe que tem também as demandas que não são, que não dá para resolver. Mas, às vezes, você cria um meio de comunicação no site da prefeitura, um e-mail, uma situação que facilita a vida de quem precisa de ajuda, né? Enfim, o que eu acho que a gente tem que entender é exatamente o que você falou. Quem está ali está eleito para atender a vontade da população. Não é para se satisfazer pessoalmente. E é esse projeto que eu quero levar adiante. Eu quero atender aquilo que a população quer. Então, vou estar sujeita a críticas, como já estou. Não vai escapar de jeito nenhum. Mas não tem um ditado que fala assim, eu não vou lembrar, cara, que fala que a maioria... porque você falou assim, vamos atender a vontade da população. Mas, de repente, não é uma vontade errada. Como que você vai conseguir, por exemplo, o pessoal quer uma coisa, mas não é hora, tá? Não sei onde que eu vi, que acho que a maioria eu não vou lembrar agora. Sei que tem uma frase que fala mais ou menos que a maioria... Eu já escutei algo parecido, né? A unanimidade que fala assim, ainda que a maioria esteja de acordo com a mentira, a verdade vai ser sempre a verdade. É uma coisa de unanimidade, Mas o que eu vou te falar é o seguinte, a gente trabalha, e é uma comparação muito esdrúxula, como se fosse uma assembleia de prédio. Vou ver se eu achar aqui. Você tem que resolver o que a maioria pleiteia, né? De uma forma que atenda a necessidade. E eu acho que, assim, o político não tem como estabelecer o que é bom. Ele pode ter, lógico, os estudos, as pesquisas. Isso é ótimo, são instrumentos. Mas ele não tem como instituir o que é bom para a população. Eu acho bom que tem que trazer condomínios para a cidade. Isso. Eu vejo nesse governo muita coisa boa. Eu não sou totalmente crítica ao atual governo. Mas eu acho que tem muita coisa que pode melhorar em Paulínia. Eu vejo muita falta de planejamento nas questões. Eu vejo... Transporte, saúde. Eu vejo que pouco se ouve os anseios da população. Me preocupa muito... Só para... A frase é do Nelson Rodrigues. Ele fala que toda unanimidade é tola. É tola. Eu falei burro também, mas quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Mas unanimidade quer dizer 100%. Não, assim, eu falei quer assim... dizer maioria. Não, sim, eu tô falando assim porque eu acho que são dois lados, né? Assim, é difícil, assim, eu acho que o cargo de executivo, tomar decisão, não é para qualquer um, né? Não, eu acho que não é fácil, mas você tem instrumentos para fazer isso. E um dos instrumentos tem que ser o que a população pede, né? Tem que ser. E o outro instrumento é você colocar um secretariado técnico. Bom, isso aí. Né? Que não pode mais. Paulínia não cabe mais em Paulínia você preencher vaga por causa de acordo político. Isso está derrubando com a cidade. Então, você tem que ter um técnico de educação, você tem que ter um técnico de saúde, você tem que ter uma pessoa especialista na cultura. Eu acho que é muito ruim essa unificação que foi feita de cultura e esporte. Por quê? Paulínia é uma cidade que tem uma arrecadação grande. Você precisa economizar em secretaria? Juntou, né? Juntou. Mas cultura... Eu tenho defendido essa pauta.
cultura é extremamente importante para tirar jovens da rua. Eu tenho visto pessoas que têm se pautado na cultura de uma forma até difícil, de uma forma que sem incentivo. Mas está indo. Imagine se aquela pessoa fosse incentivada, o quanto que ela não poderia trazer para a cidade, de nome. Ô, Priscila, mas os desafios, mesmo. eles são grandes, né? Porque, olha só, eu tô pegando assim, sabe pra gente, porque lá no cenário nacional, né, os deputados, aí eu vou trazer para cá, o prefeito e os vereadores. O jornal mostra muito, a mídia e tal, o governo vai ceder ali, chegou, tem uma pauta de uma lei e tal para ser votada, mas o partido tal tá contra, não sei o que, ele falou, não, então eu passo a pasta aqui de Minas e Energia para ele, para tentar... Como que você vai lidar com isso aqui em Paulínia se você não tiver a maioria? Como que um prefeito governa sem a maioria, por exemplo, um exemplo? Porque se você falou assim, eu não posso pôr uma pessoa que não é técnica lá no... Sim. Mas e a pressão externa? Sim. Você vai falar, você pô, fala não, da você precisa questão me dar, política. você precisa me dar um cargo, você precisa me dar uma secretaria, senão a gente não consegue andar junto. É um jogo político, né? É um jogo. Não, é saber administrar com quem que você vai se aliar, né? Eu tenho já construído essa base de uma forma que eu vejo que as pessoas que entendem realmente são pessoas que podem vir a assumir papéis importantes na cidade, né? Você não pode prometer algo para quem não tem competência. É a minha opinião. Porque você também se queima. Se você pensar assim, você se queima. Porque quem está respondendo ali é seu secretário. Foi você que indicou. Você tem responsabilidade sobre isso. Sim. Então, eu penso que você... Quando você está no mandato, na questão da campanha eleitoral, já na época eleitoral, prever situações... exatamente. Você não pode prometer algo para alguém que não vai cumprir ou não vai atender a necessidade, né, da população. E outra coisa que Paulínia precisa se cuidar, que não foi falado aqui, mas eu quero aproveitar o espaço, Pode falar. é porque Paulínia vai perder a arrecadação. Vai. Essa nova reforma Isso é fato. é perigosa, né? Isso é fato. E nós sempre fomos muito independentes, autossuficientes. Utilizamos muito pouco do governo federal, utilizamos muito pouco do governo estadual, coisas que teríamos até direito. No PAC agora, a gente tem informações públicas de que Paulínia pleiteou 2 UBS. Poderia pleitear policlínica, poderia pleitear saneamento básico, poderia pleitear N coisas para o PAC de agora, que saiu agora. E duas UBS. Então, a gente precisa entender que se a gente não perder essa autossuficiência que Paulínia sempre teve, e a gente precisa... a gente vai ter um problema sério. E outra coisa também, Priscila, que Paulínia é uma cidade muito perigosa. cara, né? E agora com essas chegadas de condomínio, ou seja, você eleva a classe social, né? O nível. E uma das coisas que a gente estava comentando é que vai estourar os valores das mensalidades das escolas particulares. Porque se você vai ter uma maior oferta, uma maior demanda do que a oferta. Maior demanda do que a oferta. Porque se cresce tudo. Vem pessoas de fora. A gente pode pegar aí pela saúde. Hoje, para você ser atendido no hospital, e olha que tem gente de fora que vem para cá, mas mais gente. O trânsito hoje, Paulínia sempre foi tranquila. Hoje você pega trânsito, é coisa que você não imaginava. Assim, você poderia sair de casa assim, uns 10 minutinhos para ir no centro. Hoje você tem que sair antes, dependendo do horário de pico. Como que resolver essa questão? Olha, eu penso que tudo isso que você está colocando foi uma falta de planejamento. E isso é de gestão passada ou não? Eu acho que foi a partir do momento que se permitiu a quantidade de condomínios que se permitiu. É um pouco acima, não é? E, inclusive, há processos de investigação com relação a isso. Quando você traça compromissos com incorporadoras para a criação de condomínio, você pode pleitear contrapartidas. Você vai criar condomínio, mas eu preciso criar habitação popular também. E as construtoras muitas vezes aceitam fazer esse tipo de contrapartida. Você vai construir uma escola, você vai construir, entendeu? O que acontece aqui? Uma chuva de condomínios, sem infraestrutura para atender essa chuva de condomínios. Todo mundo sabe que quem pega a Zeferino Vaz às 8 horas da manhã ou às 5 horas da tarde, trava tudo. Tanto para ir como para voltar, né? E o pior... as pessoas que moram nos condomínios não estão consumindo na cidade. Puxa, aí é pior mesmo.
A gente já conversou sobre isso, realmente. Só Aí. vem para cá. Eu estava te Dormir. perguntando Noite, do vem pra comércio dormir, local. é, Eu falei, vem pra gente, dormir. como que a cidade vai andar sem uma estrutura de cultura para que as pessoas fiquem aqui no final de semana, por exemplo? Porque chegar final de semana, a filha da minha amiga vai apresentar a peça lá no Teatro Oficina do Estudante, Uhum. lá no Shopping Guatemi. Chega final de semana, o povo vai gastar no Shopping Dom Pedro. Uhum. Né? E aí, como verdade, que sim. ficam os comerciantes da cidade com relação a isso? Então, eu acho que a gente tem que criar não só estruturas que mantenham as pessoas aqui na cidade, não só para dormir, né? Porque virou uma cidade dormitório, É. como consumam aqui, gastem aqui, a economia daqui gire. E eu tenho defendido isso com muita veemência, porque eu tenho visto isso nitidamente. Não precisa ser muito expert para ver isso, porque é só você ir na Zeferino Vaz às 8 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Por aqui também. Por aqui Né? também, com o evento da ponte, É, essa região aqui também ficou intransitável. então. Em certos horários de pico, né, Mael? É. 5 horas E da vai tarde, aumentar. 5 e meia da tarde, esse pedaço aqui não anda também. Agora vai para Hortolândia. Eles fizeram um corredor metropolitano lá, não sei se vocês já passaram. Não, É uma não coisa vi. que você parece que você está no primeiro mundo. O Entendeu? Hortolândia realmente teve uma mudança de... Assim, que é visível, cara. O Hortolândia tá bem organizada mesmo, é verdade. Tá organizado. Por quê? Porque é uma gestão de entrega para a população, entendeu? De entrega. Eles estão entregando. Eu conheço o secretário de Educação, tenho muito respeito e admiração por ele. Eles tiveram cuidado de colocar QR Code nas placas das ruas para o estudante lá apresentar o QR Code e ver o nome, a história da história pessoa. daquele que- nome, é. que bacana. É. Olha É, que um top. negócio- E, É. você Negócio anda no bacana, corredor cara. metropolitano, tem ciclovia na cidade inteira. E ciclovia, aqui em Paulínia, é lazer. Lá não, lá é meio de transporte. Então, você tem que adotar a bicicleta também como opção de meio de transporte, não só como de lazer. É verdade. É isso mesmo. É, Sei que, ó, desafio o e tanto, hein? desafio que você tem pela Eu frente, sei. o próximo, você ou quem quer que seja, Claro, qualquer o um. próximo tá enrolado. Não, a reforma tributária Trabalho, realmente vai é, ser vai algo que apertar, vai né? Essa exigir reforma tributária é a pior coisa que tem. Mas a palavra-chave para conduzir reforma tributária vai ser a minha palavra-chave daqui por diante. Planejamento. 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 Tem que Porque- contar que daqui a uns anos você não vai ter mais a arrecadação que a gente tem. E né? tem cidades que não têm. É, E sobrevivem. Sobrevive. exatamente. E sobrevivem. Então, alguma coisa tem que Tem que ser feito. Alguém tem que trabalhar. pensar, né? exatamente. Ô, Priscila, mas assim, Legal. o ano que vem é que vai começar, né? Isso, ano que vem mesmo. começa. A gente vai chamar de você de novo pra conversar Vai, com eu você. venho E com aí o você vai maior trazer esse agrado. plano aí, né? Dar uma Opa! olhada nesse plano. Aí já Mas- vai estar mais elaborado. Tal. Mas assim, de antemão, eu já queria te agradecer pela sua simpatia, pela sua educação, pelo seu carisma e também desejar boa sorte. Obrigada, tá bom? eu Que que Deus te abençoe na agradeço sua a caminhada. E obrigado mesmo por você ter cedido esse tempo seu pra bater um papo com a gente aqui. Imagina, Mas eu que não agradeço. terminou. Não ainda. terminou. Mas se você tem. Não, você vai falar mais coisa ainda. ainda. Não? É, Vamos falar dos que o Doni nossos... tem uns recadinhos aqui, ó, Aqui pra uns dar. recadinhos aqui, é legal. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores e às pessoas que acreditam nesse projeto aqui Mas de faz uma trabalho. voz de locutor, igual que você faz lá. Chega mais podcast. Bom, Casa da Limpeza, no Monte Alegre 3, todo tipo de material. É só dar uma ligadinha e fazer o seu orçamento. Glorioso Hot Dog, com o seu carro-chefe É o majestoso Dog Power. Gente, experimenta. Delícias do Hernandes, aqui ó, não tem nem o que falar. Magno Chef, pastas de amendoim e amendoim Isso. também. Evolua Gestão em Segurança, Clínica Bela Vita, Desenvolvimento Humano e Bem-Estar. É isso aí. Café Fraga, tá Bom aqui. pra ó. caramba, hein? Bom pra caramba, uma delícia. E KNN Idiomas. Gente, obrigado pela confiança que vocês têm nesse projeto aqui. Uma outra coisinha, não podemos esquecer que a gente está no Dezembro Laranja. Conscientização e prevenção ao câncer de pele. Você é trabalhador ou você que está assistindo a gente aqui, gente, tome cuidado que esse é o câncer Com exposição. mais comum que tem. A maioria é tratável, mas tem alguns que dão um probleminha. Então, proteja-se, passa um protetorzinho, se você vai sair, proteja seu rosto, proteja seus braços, que é a melhor coisa que você pode fazer. Beleza?
Agradecendo também ao Kaique Nogueira, que está aqui na produção e na mídia. Fernando Faria, que cuida da nossa agenda. Um abração, Fernando. Vitor Bergamo, que não está aqui hoje, mas também faz parte da produção e divulgação. E eu, Mael, está aqui. E o Papito. E eu, o Papito, aqui. E a nossa convidada maravilhosa, que é a Priscila Bittar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença, obrigado por todo esse conhecimento. Dá seu tempo aqui para a gente. Né? Tem um pessoal aqui nos bastidores também acompanhando ela. Obrigado de vocês terem vindo, prestigiado a gente, né? Coisa maravilhosa. Tô assim, lisonjeado com a sua presença, com todo esse planejamento que você tem, com toda essa coragem também, que não é fácil. Você tem muita coragem. E, cara, só agradecer. Eu Foi que agradeço. Mais um episódio que vai entrar para a história. Foi um bate-papo muito legal, muito nem bom. senti. Verdade. Boa comida e café. E ainda comi bolinho aqui do Hernandes. Gente, amanhã eu vou passar aí. Vamos comer mais. Bolinho desse. Vamos comer mais. Fica à vontade para falar o que você quiser, viu? Olha, gente, eu quero agradecer essa oportunidade. Realmente, eu tenho falado que é coragem mesmo que a vida quer da gente. E eu não vou deixar menos do que meu pai me ensinou, que é a coragem que ele teve, que eu quero levar para adiante e, se possível, trazer isso em prol de toda uma luta de igualdade de gênero, que é pela luta das mulheres. Então, eu tenho falado e vou repetir, mulheres, não se acanhem, saiam, lutem, briguem. Vocês não são menos que os homens não são mais, nós somos iguais. Então, vamos atrás das nossas conquistas. Nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos igualdade, só isso. Legal, top. Fantástico. Beleza? Bom demais, né? Aí no ano que vem a gente faz uma... Aí a gente traz pra cá a Priscila e chama o sindicato do mundo e começa a Vamos fazer Priscila, obrigado, viu, de coração. Obrigadão, eu que agradeço. Valeu. Obrigado, valeu demais. Gente, aqui, né? Galera, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e comente e também compartilha, tá bom? Até a próxima, fica com Deus. Tchau. Valeu, tchau, tchau.